Amém, igreja? Então, irmãos, nós temos muito motivo para agradecer. E hoje, uma noite muito especial, em que nós recebemos aqui o Ezequias, junto com a Luísa, sua esposa. E eu já o convidei, ele vai vir aqui à frente, pode vir aqui. E nós vamos, nesse momento, glorificar a Deus pela vitória na vida do Ezequias, na família dele, na vida do Isa, aquilo que eles têm colocado diante de Deus. E aí a gente está conversando, Ezequias, eu sou muito emotivo, pastor, eu posso chorar. Você passa para a Luísa na hora, então você ri, aí você para de chorar. Mas é um motivo de gratidão a Deus de termos aqui o Ezequias. Nós oramos, colocamos diante de Deus, não só nós, mas muitas pessoas, praticamente o Juiz de Fora inteiro, nos unimos em oração. E eu testemunho dizendo que um dia o Cacai me mandou uma mensagem da Luísa, apavorada, chorando. E aquilo mexeu muito com o meu coração, mas nós sabíamos que Deus estava direcionando tudo, colocando tudo diante de Deus. Ela sozinha ali em Belo Horizonte, sem conhecer ninguém. E Deus sustentou e abençoou. E a gente está aqui nesse motivo de glorificar a Deus, irmãos. E é um momento de nós vemos com os próprios olhos o milagre de Deus, o milagre do Senhor na vida de uma pessoa. E é muito importante a gente separar esse tempo agora, para que a gente possa entender que quando as coisas estão nas mãos de Deus, nossas vidas estão nas mãos de Deus, Ele opera, Ele resolve, Ele direciona, Ele abençoa, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então, Ezequias, agora contigo e com a Luísa. Fique do lado dele aqui. Qualquer coisa eu estou aqui também. Deus abençoe. A paz, irmãos. É um momento muito de alegria estar aqui presente hoje, né? Os irmãos que acompanharam e puderam saber um pouco da história, sabe o quanto Deus é maravilhoso me proporcionar esse momento aqui hoje. Então, hoje eu falei com o pastor que eu não preparei nada para falar, né? Assim, não fiz são muitas bênçãos, foram pouco tempo, mas a história não começou agora, ela começou lá atrás. Então é preciso a gente buscar lá do começo a nossa história, para que vocês, irmãos, possam entender o quanto Deus está cuidando de tudo sempre. E eu vou trazer num momento mais propício toda a história, para que os irmãos possam ainda mais ter a certeza junto conosco da grandiosidade de Deus. Mas resumindo o que aconteceu comigo, eu tive um problema cardíaco em 2021, uma parada cardiorrespiratória durante a atividade física, e fui internado em 2021, fiquei grave na pandemia com Covid, depois melhorei, usei um aparelho, um dispositivo desfibrilador implantável, tipo um marca-passo, que ele corrige os nossos batimentos cardíacos caso venha a parar novamente. Os médicos não sabiam o motivo, a causa do que tinha acontecido comigo, e aí foi necessário implantar esse dispositivo. E começou a história toda na parada, na academia, a história da doença cardíaca, né, onde foi descoberta. Mas antes disso, Deus já estava cuidando de tudo, e quando eu parei na academia, tinha um médico presente do meu lado, 2 enfermeiros de portas, amigo meu, e todos os profissionais da academia preparados para me atender naquele momento. E era uma quinta-feira de feriado, normalmente os comércios, principalmente de bairro, não estão abertos, e naquele dia a farmácia embaixo da academia estava aberta e tinha um ambu, que é um material que ajuda no processo de ressuscitação, ajuda na respiração, e não é comum de ter em farmácia, principalmente de bairro, e lá tinha. Então Deus estava cuidando de tudo, providenciando tudo, e naquele momento, graças a Deus, foram 25 minutos de parada cardíaca, 27, né? Até a chegada do SAMU,
e 32 minutos até a minha estabilização para encaminhar para o hospital. Então, Deus cuidou de mim naquele momento. Eu fui internado, fiquei grave, viram que o meu coração estava doente, e depois não sabia o que era, o coração melhorou um pouco, implantaram o cardiodesfibrilador, eu tive alta, fiquei em tratamento por mais 2 anos, e aí, agora em abril de 2023, eu comecei a piorar novamente. As medicações que eu estava em uso não estavam mais fazendo efeito, o coração não estava não estava respondendo, né? E aí comecei a ter internação, acumular líquido no pulmão, fraqueza, cansaço, e começou as internações recorrentes, e foi piorando, até em julho do ano passado. Agora, o médico começou a falar em transplante já comigo, que já tinha tentado todos os recursos, e que talvez seria mais interessante o transplante. Eu ainda estava um pouco instável, eu consegui preparar para mim ir, eu já sabia que o transplante seria ou em Belo Horizonte ou em São Paulo, e aí eu internei, já estava grave, não tinha condições de fazer o processo de preparo tudo ambulatorial, fui internado aqui em Juiz de Fora e posteriormente transferido para Belo Horizonte. Então, Deus cuidou de tudo nesse processo do transporte, a equipe, a regulação, né, que é os profissionais que cuidam de toda a distribuição dos doentes nos hospitais onde tem vaga, não me aceitaram lá, né, em Belo Horizonte, porque disseram que tinha outros pacientes mais graves que eu. E aí ficou uma incógnita, e aí minha chefe, que trabalha comigo no hospital universitário, ela interviu, ligou direto para a Santa Casa. Da Santa Casa ela conseguiu ligar direto com o médico do transplante e pediu ele, pelo amor de Deus, para me aceitar, porque já tinha alguns dias que ela não me via, e quando ela foi me ver no Monte Sinai, ela viu que eu estava muito debilitado e que eu precisava dessa transferência urgente. E imediatamente, um dia depois que ela tomou frente, o médico lá me aceitou em Belo Horizonte. Eu fui lá, eu cheguei lá ainda um pouco estável, mas mais grave, e fui piorando. Tive 5 paradas cardíacas nesse processo. Tive necessidade de usar um dispositivo chamado balão intraórtico, que ajuda no batimento cardíaco. O coração já não suportava mais. Para aguentar o transplante, tinha que entrar na máquina. E aí, após entrada na máquina, eu entrei como prioridade nessa lista de transplante. E foram 5 dias, pela graça de Deus, foram 5 dias até a oferta do órgão ideal para mim. Nesse período de 5 dias, eu ainda tive mais 3 ofertas, né? Mas é necessário outros quesitos, não só a compatibilidade. Os pacientes eram compatíveis comigo, mas não era peso diferente, era mais novo, mais leve, mulher, mais pesada. E aí o médico falou assim, apesar de estar muito grave, precisando muito, parece que até o médico estava, com certeza o médico estava sendo usado por Deus. E ele falou, calma, Ezequiel, já teve 3 ofertas, mas não é bom para você. Para você vai vir eu preciso de um órgão perfeito, porque você é novo e você tem uma vida longa pela frente. E aí, mais um dia depois disso, o órgão perfeito para mim saiu, e hoje eu estou aqui. E duas coisas que eu quero destacar para o irmão, do como que Deus é bom, como eu fiquei sabendo já antes, eu internei aqui, a gente sabia que a gente ia para Belo Horizonte, e sabia que a gente ia precisar de ficar um tempo lá, esperando. Talvez a gente não sabia o tempo, que a princípio eu ia para ser avaliado, e depois do transplante é necessário permanecer na cidade, próximo da Santa Casa, por 6 meses. E aí a gente, né, ficou pensando, a Luísa queria ir, né, largou tudo e foi junto comigo. E aí nós estávamos no Monte Sinai. Ela foi praticamente com uma mochilinha e com a peça de roupa no corpo, e a gente tinha tentado uma semana antes conseguir um lugar para a Luísa ficar, e a gente não conseguiu, né? A gente teve uma indicação de uma pessoa lá que alugava umas casas, e a casa dela é muito grande, e ela aluga também quartos da casa dela para
pessoas que precisam, tá em tratamento, ou que está fazendo algum curso na cidade. Só que ela não tinha. E aí passou a semana, a gente não conseguiu outro lugar, e aconteceu tudo muito rápido, eu comecei a piorar e fui. E aí na hora que nós chegamos lá de noite, era próximo da meia-noite, né? E eu fui direto para o CTI, e a Luísa não podia ficar comigo lá. E aí nós pedimos a enfermeira para deixar a Luísa ficar, porque ela não tinha para onde ir. Uma cidade daquele tamanho, um hospital gigante. E aí conversei, e aí ela deixou, mas que imediatamente no dia seguinte, assim que o dia amanhecesse, ela teria que ir embora, que ela não poderia ficar lá no CTI comigo. E aí aquela noite foi muito triste, porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Foi uma noite muito de choro, eu muito preocupado com a Luísa já estava em um estado um pouco psicologicamente abalada, porque eu já vinha passando mal e não dormia desde abril. Eu ficava sentado no sofá, ela botava o colchão no chão e ficava me olhando porque eu tossia e sentia falta de ar demais. Então foi desde abril. E aí naquela noite, quando a gente orou e fomos tentar dormir um pouco, choramos muito. E quando amanheceu o dia, o telefone dela tocou, era a mulher, era a senhora que aluga casa. Ela falou assim: olha, Luísa, eu estou indo para a roça e vou te alugar o meu quarto. No dia que você vier com seu esposo, você pode ficar aqui em casa, eu estou te mandando o endereço agora. E a Luísa falou assim: eu já estou aqui, eu estou saindo do hospital e eu não tinha para onde ir, agora eu tenho. Então assim, Deus é muito bom, cuidou o tempo todo, sabe, irmãos? Então nunca duvide do amor de Deus. Naquele momento nós tivemos mais certeza ainda que Deus estava cuidando de tudo, né? E aí fui gravando. Um outro ponto também muito importante que eu gosto de destacar foi quando, no dia que eu tive 3 paradas cardíacas, o pai mais a mãe perguntou se eu queria ceiar, e levou a ceia, a Santa Ceia para mim, 2 dias antes do transplante. Aí eu falei que queria, não podia, né, porque eu não podia pegar nenhuma infecção, não podia entrar de nada de fora do hospital. E eu queria ceiar, eu falei: pode trazer que eu vou tomar, não importa. E aí a gente orou, e no momento da oração, que eu tomei a ceia, e a gente foi orar, eu fechei o olho, e eu vi nitidamente um médico avaliando o paciente, eu vi aquilo, a mãe orando, e quando acabou a oração, eu falei assim: mãe, meu transplante vai sair hoje, Deus está preparando o meu transplante. E só que eu tinha tido 3 paradas cardíacas, eu não aguentava, eu estava muito debilitado, muito fraco, e o transplante não saiu naquela noite, mas mesmo assim eu não perdi a fé. Então não é hoje, vai ser amanhã. Aí era terça-feira, foi a quarta, na quarta-feira eu já amanheci melhor, já parei, diminuiu o número de arritmia, eu consegui me alimentar, coisa que eu não fazia há dias. Tudo que eu fazia tudo que eu colocava para dentro, eu colocava vômito. E naquele dia melhorou a arritmia, eu não tive choque, não tive parada cardíaca. E de noite, eram as 11 horas da noite, um médico veio conversando comigo, perguntou se meus documentos estavam comigo, e eu falei assim: saiu o meu transplante. Esse aqui é o meu documento, é por causa do transplante, né, doutor? Ele falou assim: eu não queria te falar, porque você pode ficar ansioso, pode ter arritmia, e uma parada cardíaca agora bota tudo a perder, mas tem um possível doador. Eu falei assim: não, esse é o meu doador, e eu vou transplantar agora. E Deus cuidou de tudo, o doador foi compatível, entrou em contato com a minha esposa. Durante a noite, o transplante aconteceu de manhã, porque a retirada tem que ser junto tem que ser concomitante, tanto a retirada quanto o paciente, tanto o doador quanto o receptor tem que ser operado junto praticamente. E no dia seguinte a Luísa foi, nós ligamos para a Luísa foi, amanheceu lá, e graças a Deus consegui fazer o transplante, foi um sucesso. O transplante, normalmente, por eu ser novo, é possível de rejeição um pouco. O médico falou comigo para me não assustar quando eu saí, quando eu fiquei lúcido, né? Era normal ter um pouco de rejeição, e já foram 6 biópsias e até hoje 0 rejeição. Então, Deus está cuidando, continua cuidando. Eu ainda preciso muito de oração, ainda preciso muito
de Deus. Nós todos precisamos o tempo todo de Deus, né? E a gente vai tentar compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas enxerguem, possam ver, né, como a Michele falou comigo, que ainda nos dias atuais Deus ainda faz milagre. Então é um milagre grande que aconteceu conosco esse ano. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero primeiramente agradecer, né, a todos que tiraram tempo da vida de vocês, do tempo para fazer oração para o Ezequias. No dia que ele teve as 3 paradas, ele ficou muito grave. Foi o dia que o pastor Rubem falou que eu pedi. Fiquei desesperada e pedi oração, né, para que ele aguentasse firme, para que Deus fizesse, que ele desse força para ele aguentar até o dia do transplante. E Deus ouviu nossas orações, e no outro dia ele já melhorou, o estado dele já melhorou, graças a Deus. E no momento oportuno a gente vai fazer um culto de ação de graças, né? A gente vai falar todo o milagre que foi na nossa vida. Desde 2007, depois de tudo que isso aconteceu, a gente viu que desde 2007, que quando foi o Ezequias perdeu a perna dele, Deus já estava preparando tudo ali para hoje, para que tudo desse certo no transplante dele hoje. E eu vivi isso, né? Eu vi na academia o poder de Deus, Deus agindo, milagre, fazendo milagre, colocando lá na academia, no dia da parada, que ele morreu, né? Foi uma morte. Deus colocou um médico e 2 enfermeiros lá na hora para converter essa parada. A farmácia embaixo da academia, ela não abre dia de domingo e não abre feriado, estava aberta naquele dia e vendia esse ambu, que ajuda na respiração. E isso não vende em farmácia, isso vende em, como é que chama? Cirúrgica. Na farmácia tinha, olha só como Deus já botou a mão ali para que tudo ocorresse bem. E durante lá em Belo Horizonte também, eu vi o agir de Deus em cada momento. E eu até falo com Ezequias que em momento nenhum, apesar de estar vivendo aquele momento, né, eu perdi a fé. Em momento nenhum eu achei que ele fosse morrer, porque a gente tem um medo, né? Vai morrer, não vai dar tempo. Em momento nenhum passou isso na minha cabeça. Eu tinha medo, tinha preocupação pelo sofrimento dele, né? Porque foi bem sofrido, os dias bem sofridos, mas em momento nenhum eu pensei nisso. Passou na minha cabeça que ele ia morrer. Então eu tinha fé que Deus, tenha fé, né? Deus ia resolver tudo. Eu coloquei nas mãos dele e ele resolveu cada detalhe. E também outra coisa, quando a gente ficou sabendo do transplante, né? O médico falou pela primeira vez a palavra transplante, a gente ficou muito triste, preocupado, né? Ai, meu Deus, transplante, trocar o coração. Aí a gente orava para Deus fazer a cura, né? E aí teve um dia que a gente percebeu que não é isso. Às vezes Deus quer que ocorra o transplante para fazer a cura da alma, né? E Deus, a gente colocou nas mãos de Deus, falou: Deus, que seja feito então, se for o transplante então, que o Senhor cuide de cada detalhe, providencie o melhor, providencie tudo, e nunca desamparou a gente. Deus ouviu, graças a Deus. Hoje está aí, Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Luísa, que ficou do meu lado o tempo todo, foi guerreira, sofreu muito e não me abandonou em nenhum minuto. Obrigado. Então, glória a Deus, igreja. Quero chamar o Cacai aqui. Vem cá, Cacai. Cacai, Michele. Todos os dias a gente conversava e orava. E a gente sofreu junto. E toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Tem uma experiência que teve lá, depois no dia do culto. A gente vai fazer um culto de ação de graça aqui na igreja. Para quem não sabe, o Ezequias é primo do Cacai. O Ezequias foi batizado na nossa igreja. O Ezequias sofreu um acidente de moto, perdeu uma das pernas.
teve uma experiência, né, como ela disse lá em 2007, e é uma pessoa muito de Deus, e a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que a gente tira de lição disso tudo? Gostei muito da palavra da Luísa. Às vezes a gente pede a cura para que não venha passar por algo, mas Deus, ele já tem tudo encaminhado, porque o transplante é uma cura. O transplante é algo muito especial e nós precisamos conscientizar sobre isso. Aqui vai falar isso no dia do culto e ação de graças. Nós vamos fazer, nós vamos programar direitinho. Vou ajudar ele a montar os pontos. Ele falou que fica meio perdido, nós vamos fazer junto. E vai ser uma noite muito abençoada. Você já, desde já, vai ser o nosso convidado, vai ser estar junto com a gente aqui. E nós vamos orar. Fique em pé no seu lugar. É um momento de oração de gratidão. Os planos de Deus não são os nossos planos. E Deus, Ele age em nossas vidas. Eu tenho certeza disso. E eu louvo a Deus pela vida do Ezequias, da Luísa, do Cacá, de toda a família, né? O grupo da família, a gente soube, né, que tem um grupo de suporte, não só de oração, mas de tudo. E é muito bacana isso, eu sempre exalto isso na família, a família que é unida. Isso é muito importante. E a igreja fazer parte disso também. Vamos orar? Coloca uma de suas mãos aqui para frente. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos, as ricas bênçãos que tem dado às nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo isso que nós vimos e ouvimos e participamos, Deus, nesses meses que passaram. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem sido realmente fiel. Através das nossas orações, o Senhor tem respondido, o Senhor tem abençoado. E hoje, Deus, o Senhor materializa isso para que nós possamos ver, enxergar que o Senhor cuida dos seus. Muito obrigado, Deus, porque hoje comprova que realmente o Senhor cuida dos seus. E desde o início sabemos que o Senhor tem um cuidado especial e ainda não acabou, porque precisamos ainda do milagre completo na vida do Ezequiel. Senhor, continue abençoando, sustentando a saúde dele, abençoando todos os momentos dele, junto com a Luísa, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por essa bênção e dedicamos esse momento de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. É a minha oração te agradecendo pelas bênçãos infinitas que o Senhor tem dado a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.